A paz do Senhor a todos. Aqueles que nos visitam, quero dizer mais uma vez que é um prazer ter você conosco. Que Deus te abençoe. Que Deus fale ao teu coração. Você pode abrir a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos, com a verdade e revestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Senhor, nos abençoe com sua palavra. Estava ali meditando nas canções que estávamos cantando e pensando como nosso Deus é um Deus maravilhoso e misericordioso. E como é bom nós termos a possibilidade de, assim como cantamos aqui nessa noite, sermos transformados, né? Que bom que o Senhor nos dá essa oportunidade, como homens, como mulheres, de sermos transformados, de sermos modificados. Como é bom nós acordarmos e pensarmos que hoje, esse dia pode ser diferente de ontem. Como é bom nós acordarmos e pensarmos, hoje vai ser bem melhor que ontem. São novas atitudes, é um novo pensamento, uma nova forma de ver as coisas. Aquilo que ontem tinha muito significado para mim e me irava, hoje pode ser algo que eu olhe e não seja tão relevante para mim. Ontem algo que eu olhava e que não era tão relevante para mim, hoje eu posso acordar e ter uma visão totalmente diferente, e isso passar a ter uma importância muito relevante para mim. Que bom que Deus ele nos dá esse movimento, que bom que Deus nos dá essa oportunidade de ver que as coisas elas podem sempre mudar. Ou para melhor, ou para pior. Mas elas podem mudar. Isaac fez aniversário sexta e eu estava conversando com a irmã. E ela disse que bom que só tem um, né? Eu falei, é porque é difícil, né? Eu falei, difícil. É bem difícil, criança é difícil. E eu falei aquelas palavras e aquelas palavras falaram comigo. Criança é difícil, eu fui para casa pensando naquilo. E meditando nessa palavra, e eu meditei e falei, cheguei a uma conclusão, não é criança que é difícil, querido. O ser humano é difícil. A dificuldade, ela muda só, a única coisa que muda nessa dificuldade é a idade. Nós temos uma criança difícil, nós temos um adolescente difícil, um jovem difícil, um adulto difícil. Nós somos difíceis.
todos nós, somos difíceis. Nos tornamos pessoas difíceis. Aliás, o mundo é difícil, não é? As coisas no mundo são difíceis para aqueles que querem serem transformados, como nós acabamos de cantar. Para aqueles que querem um coração segundo o coração de Deus, existe uma dificuldade. E é engraçado como a gente aprende com as pequenas coisas da vida, e nós temos a oportunidade de aprender com as pequenas coisas, com gestos pequenos, com coisas, com sorrisos, que às vezes são triviais para nós, mas nós aprendemos às vezes com sorrisos. Lá em casa, o Isaac, ele agora está com um novo costume. Quando eu ou a Ellen está fora, e aí ele está com a gente em casa, e eu escuto o barulho do carro chegando, ele corre e se esconde atrás do sofá. Aí se esconde, fica quietinho. E aí a gente entra e a gente já sabe que ele está escondido. Aí a gente fala, uai, estou vendo o Isaac. Isaac saiu? Isaac está dormindo? Aí ele fica quietinho, caladinho. E aí eu falo, que pena, só porque eu trouxe uma lembrancinha, uma surpresa para ele. Aí ele grita assim, Isaac não está aqui. Mas rapaz, que coisa, hein? Quer dizer que ele foi para casa da vovó? E aí eu vou me aproximando do lugar onde ele está. E aí de repente eu faço aquela cara de surpresa e faço de conta que encontrei. Rapaz, você está aí? E ele, não, papai. Você é muito esperto, você me achou. Oh, meu filho. E aí, cadê minha surpresa? E eu achei isso interessante, essas coisinhas assim. Nós vamos aprendendo com o dia a dia. E o pastor na terça-feira falou sobre uma situação bem parecida com essa, que aconteceu há alguns milhões de anos atrás. E eu estive meditando nessa situação e nas duas situações. O Senhor lá no Jardim do Éden, quando deu ao homem ali a possibilidade de dominar sobre o jardim, de comer todas as árvores, o Senhor deu uma ordem para que ele não comesse da árvore do bem e do mal que ficava no centro do jardim. E o homem desobedeceu essa ordem. E o Senhor, então, depois desse desobedecer do homem, ele vai até o jardim, como era de costume, todo final de tarde. E ele vai se encontrar com o homem. E aí ele não encontra o homem. E ele pergunta, Adão, cadê você? Como se ele não soubesse que ele está atrás do sofá, né? E é uma pergunta pequena, é uma pergunta simples de responder. Mas um momento onde o homem vive e não consegue responder essa pergunta. Um momento onde uma pergunta simples se torna algo difícil, se torna algo talvez até impossível para o homem responder, porque ele estava envergonhado pelo caminho que havia tomado. Adão havia se perdido em suas decisões e havia também perdido o caminho que o levava até o local aonde o Senhor queria que ele estivesse. E é por isso que o Senhor pergunta, onde você está? Porque você não está no lugar onde era para você estar. Você não está aonde você deveria estar. Adão se perdeu em suas decisões, em suas escolhas. E quando o Senhor pergunta, ele não tem resposta. Essa pergunta de Deus ela é interessante porque ela perdura durante a eternidade. Se o homem perdeu o caminho e não sabe mais estar no local onde era para estar, o Senhor, o próprio Deus, nosso Pai, o Criador, ele dá ao homem mais uma vez a oportunidade de estar no lugar certo. Quando ele via ao mundo o seu filho chamado Jesus para morrer por nós e diz, olha, ele agora é o caminho que vai te levar ao lugar onde eu quero te encontrar, quando eu te perguntar onde você está. O Senhor envia Jesus e o Senhor agora é um novo caminho. É o vivo caminho que nos leva a este local, aonde nós deveríamos estar e jamais deveríamos ter saído dele. O Senhor nos enviou Jesus e ele mesmo disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ele diz, ninguém vai chegar até o Pai novamente, se não for através desse caminho. O Senhor, ele cria novamente a possibilidade de que eu e você possamos tranquilamente responder ao Senhor aonde nós estamos.
Mas existe um caminho a ser tomado para que nós estejamos lá novamente. Existe uma porta que foi aberta. Existe um canal que foi aberto para que eu e você pudéssemos entrar nessa porta, pudéssemos tomar este caminho e nos conduzir novamente ao local onde era para estarmos. Eu acho isso fantástico, eu acho isso tremendo. Paulo, nesse texto, eu gosto muito desse texto, porque ele é um texto que fala sobre guerra, sobre vencer, sobre conquista. E Paulo usa verbos aqui que chamam a atenção de cada um de nós, porque são verbos que têm a ver com ações. Onde ele diz, você tem que se revestir, você tem que tomar o capacete, você tem que tomar a espada, você tem que orar, você tem que vigiar, você tem que calçar os seus pés, você tem que estar firme. Ele nos traz nesse texto algumas posições que nós devemos tomar em nossas vidas, que vão nos garantir a vitória e essa conquista sobre o mal. Agora, o curioso é que todas essas ações e todas essas posições que ele indica à igreja em Efésios, para que essa igreja possa tomar essas ações elas só podem ser tomadas nesse caminho, em Cristo. São ações que exigem que nós estejamos nele, para que essas ações tenham efeito. Estar em Cristo. Estar em Cristo é agora o caminho que vai nos conduzir de volta ao local de onde nós não deveríamos ter saído. Ao local de onde Adão não deveria ter saído. Em Cristo, nós temos a possibilidade de voltar a este lugar. Você pode repetir, somente em Cristo. Somente nele, querido. Somente em Cristo. Vivemos um tempo onde cristãos e ser cristão tem se tornado sinônimo de vida vitoriosa. Vivemos um tempo onde ser cristão tem se tornado sinônimo de vida social abundante, vida material abundante, satisfação pessoal. Nós vivemos um tempo onde ser cristão, ou virar cristão, como eu já ouvi alguns dizendo. Você virou cristão? É, virei. Alguns têm virado mesmo, cristão. Alguns têm virado cristãos. Virar cristão se tornou como se você se associasse a um clube chamado Reino de Deus. Existe um clube chamado Reino de Deus, você pode se associar a esse clube. Você, como sócio desse clube, você se torna o principal beneficiário desse clube. Você tem direitos adquiridos quando você passa a fazer parte desse clube. Esse clube, ele vai te garantir o pão nosso de cada dia. Esse clube vai trazer para você satisfação, sabe, perfeita, alegria plena. Esse clube vai trazer saúde para a sua família. Nesse clube, o seu bem-estar físico e emocional, ele será completo, ele será satisfeito. É um clube magnífico. Um clube chamado Reino de Deus. Ser cristão hoje tem se tornado fazer parte de um clube. Um clube que me dá esses benefícios. Um clube que me dá essas satisfações. O clube que vai abrir as portas para que o emprego público chegue para mim, para que a casa própria chegue para mim com facilidade. É fazer parte desse clube. Venha fazer parte desse clube. É o chavão de muitos que se dizem pastores, apóstolos, bispos, que estão vendendo títulos desse clube. Mas sabe de uma coisa, querido? Esse clube ele não te leva de volta à presença do Senhor, nem ao local que você deve estar. Nem ao local onde o Senhor está perguntando ainda, aonde está você? Esse clube não te dá o mapa para que você pegue esse caminho e chegue até a este local. Infelizmente.
Esse clube não vai te levar a esse local. Esse clube pode te fazer alegre por algum tempo, esse clube pode te trazer satisfação temporária por algum tempo, bem redundante. Esse clube pode fazer você sorrir, esse clube pode fazer achar que as coisas estão tão bem que é irrelevante falar sobre volta de Cristo. Para que falar sobre volta de Cristo, se nós estamos tendo uma vida e uma possibilidade tão boa dada por Ele para nós, para que a gente possa usufruir do melhor desse mundo? Falar de Cristo e falar sobre volta de Cristo é algo que não é relevante para nós. Aliás, eu me atrevo a dizer que se o Senhor voltasse hoje, eu tenho certeza que muitos aqui ficariam com raiva, porque tem planos para amanhã. O Senhor vai voltar hoje. O Senhor vai voltar e vai atrapalhar os meus planos, vai atrapalhar aquilo que eu tinha para usufruir. Eu ainda tenho tanta coisa ainda para me alegrar. Eu ainda tenho tanta coisa para viver. E o Senhor, falar sobre volta de Cristo é algo tão chato. Nesse clube não se fala sobre volta de Cristo, porque é irrelevante. E eu gosto desse texto, porque Paulo, ele nos coloca no nosso devido lugar. Paulo fala de uma vitória que não é uma vitória que me traz uma satisfação pessoal abundante, que não traz uma satisfação material, que não traz uma satisfação familiar, não traz uma satisfação para um grupo seleto. Ele fala sobre conquista, uma conquista que vem através de um homem. Uma conquista que foi conquistada a preço de sangue. Uma conquista que essa sim vale a pena você ter. Uma conquista que faz parte da obra de Cristo e da expiação de nossos pecados. Paulo, ele diz, olha, vocês precisam estar em Cristo. Se existe vitória que vale a pena, se existe conquistas que valem a pena, são as que estão em Cristo. Só as que estão nele. Fora dele nada vale a pena, fora dele nada é permanente. Fora dele tudo passa. Somente nele existem conquistas que valem a pena. Que valem a vida. Que vale o abrir mão. Que vale o sonhar, conquistas que fazem parte de um reino realmente verdadeiro chamado Reino de Deus. Que fazem parte do propósito do plano divino do Senhor, desde a fundação do mundo. E hoje o Senhor tem levantado nos nossos dias homens de Deus que têm compreendido o papel de cada um de nós. A posição onde cada um de nós devemos estar, para que a bênção e para que os planos do Senhor sejam concluídos na minha e na tua vida. Homens de Deus que têm se levantado e têm dito, olha, você não está no lugar onde o Senhor quer te encontrar. Homens que através da palavra do Senhor têm pregado e dito, olha, vocês não estão vivendo a forma que deveriam viver. E desse jeito vocês não têm como dar uma resposta para ele. Porque a resposta para ele é só em Cristo. Estar em Cristo, estar com Cristo é diferente, queridos. Você tem que entender isso. Alguns estão com Cristo hoje. O pastor usou um termo, acho que na terça, ele falou, alguns dizem, hoje, essa semana se o Senhor voltar, eu estou salvo. Semana que vem, eu não sei. Esses estão com Cristo. Hoje. Amanhã não sei, terça-feira não sei, quarta não sei. Eles ficam com Cristo quando dá na telha deles. Eles ficam com Cristo quando isso traz algum benefício. Quando com Ele eu posso ter saúde. Quando com Ele eu posso orar para que a minha família seja curada. Eu estou com Ele quando Ele está respondendo as minhas questões. Quando Ele está abrindo as portas de emprego para mim, eu estou com Ele. Agora, estar em Cristo é diferente, querido. Estar em Cristo não é estar com Ele. Estar em Cristo é viver aquilo que nós cantamos aqui. É ter um coração igual ao teu, meu mestre. Coração disposto a
obedecer. Estar em Cristo é obedecer à voz de Deus. Porque foi isso que ele fez. Quando ele deixou os céus, quando ele deixou a glória, quando ele habitou entre nós como homem. Como homem ele sofreu, como homem ele morreu, como homem ele foi pisado, como homem ele também ressuscitou. E só existe uma forma de nós estarmos no lugar certo, quando Deus nos pergunta onde você está, quando nós estamos nele. Quando nos escondemos nele. Quando o Senhor olha para ele, ele nos vê. A palavra diz que quando Deus olha para Jesus e nós estamos escondidos nele, aí o Senhor nos vê. Deus nos vê. Fora dele, ele não nos vê. Fora de Jesus, nós não somos ninguém, nós somos criaturas. Fora de Jesus, nós somos bastardos. Fora de Jesus, nós não temos pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Só as ovelhas dele, aqueles que estão nele. Agora, se Deus ele chega para nós hoje e ele olha para Cristo e não nos vê, querido, existe algo errado na posição que nós deveríamos estar. Algumas pessoas gostam de achar que o esforço pessoal, que a bondade, o fazer o bem, o dar esmola, o atravessar as pessoas, uma velhinha na rua, sabe, o ajudar o mendigo, isso o torna digno de ser visto por Deus. Querido, não existe essa possibilidade, não. O Senhor só nos enxerga quando nós estamos em Cristo, porque Ele só vê Cristo. Ele olha para Cristo e se nós estamos nele, Ele nos vê. Se nós não estamos, Ele não nos vê. Eu não tinha essa compreensão, eu não conseguia compreender, mas nós precisamos compreender. Paulo era alguém que podia falar sobre esse assunto, porque é alguém que já tinha consolidado a sua posição em Cristo. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ele diz, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei. Eu não acho, eu não penso, não é conjectura, eu sei em quem eu tenho crido. Ele escrevendo na 2 Coríntios, ele diz, se alguém está, aonde? Se alguém está em Cristo, é o quê? E as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Paulo, ele entendeu o que era estar em Cristo. Você compreende o que é estar em Cristo? Estar em Cristo, em primeiro lugar, como Paulo, é dizer adeus para as coisas do passado. É cortar as ligações com aquele que viveu longe do Senhor, até eu conhecê-lo. Com as coisas que eu fazia, até eu conhecê-lo. É cortar os laços. As coisas velhas passam. A vida velha passa. A minha forma antiga de resolver as coisas. A minha forma de lidar com o meu casamento. A minha forma de lidar com meus filhos. A minha forma de lidar com o ministério. A minha forma de lidar com a igreja. A minha forma de ver as coisas agora em Cristo. É diferente da onde eu vim até agora. E é por isso que eu abro mão daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi até agora. Porque agora tudo se faz novo. Se faz novo em quem? Em Cristo. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. A possibilidade de algo novo. A possibilidade de um pensar novo. De um falar novo. De um conviver novo. De um testemunho novo. Isso só é possível nele, querido. Só é possível nele. E por que muitos não mudam depois de dizer que conhecem a ele? Porque não estão nele, estão com ele, talvez. Porque se dizem converter, mas não abandonam as velhas coisas. Esses não estão em Cristo. Esses talvez estejam na multidão que o acompanha.
estão na multidão. Não compreenderam ainda o que é estar nele. Não compreenderam o abrir mão, o morrer para si mesmo e o viver para ele. Não compreenderam a ideia de Paulo. Continuam sendo escravizados pela velha natureza, que continua comandando, motivando e controlando as suas vidas. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 6, diz: meus irmãos, uma vez que encontramos assentos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 6. Se nós dissemos que encontramos lugares celestiais e assentos ao lado dele, não existe a possibilidade de nós ficarmos olhando para baixo, queridos, preocupados com as coisas deste mundo, com as coisas que já deveriam virar passado em nossas vidas, com problemas que são tão pequenos e que ainda são tão relevantes para nós, que dizemos agora ter uma vida e um lugar e um assento ao lado do Rei dos Reis. Nós, se estamos assentados, e se estamos ao lado, e encontramos agora lugar ao lado daquele que é Rei dos Reis, nos lugares celestiais, como disse Paulo, é contraditório nós olharmos para as coisas deste mundo e nos envolvermos tanto com as coisas deste mundo. É contraditório. Não é possível estarmos em Cristo e ainda vivermos pensando como as pessoas deste mundo. Vivendo e sendo controlado pelas coisas deste mundo. Paulo entendeu isso. Vivemos como o povo de Israel, que saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. É o povo que está comendo maná que cai do céu, que está vendo algo vindo de Deus. E em vez de continuar olhando para cima, comendo maná, olham para baixo e dizem: olha, como eu tenho saudade das cebolas do Egito. Como eram bom aquelas cebolas fritas. Como era bom aquele churrasco que acontecia lá de vez em quando para os escravos. Uma vez por ano tinha um churrasco fantástico lá, que Faraó dava para nós. Pessoas que se dizem agora um povo de Deus, um povo escolhido, mas não conseguem encontrar satisfação naquilo que vem de Deus para eles. O que ainda dá satisfação são as coisas que o mundo impregnou na vida deles, no coração deles. Parecemos esse povo. Foi com esse povo que Moisés teve que ficar andando 40 anos. E nesse pouquinho de tempo de ministério pastoral que eu tenho acompanhado e apoiado o pastor em pequenas coisas, eu tenho aprendido que é difícil, o ser humano é muito complicado, querido. Falar das coisas de Deus, falar daquilo que é eterno, é como falar japonês com um americano. Pessoas só querem entender aquilo que é daqui, aquilo que faz parte do Egito, é disso que eu entendo. Falar coisa do céu, para mim, eu me perco, não entendo. Deus não fala comigo. Eu não escutei a voz de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossos, capítulo 3, versículo de 1 a 4, ele diz: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde, queridos? Lá do alto. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ele diz ainda: pensai nas coisas de onde, querido? De onde? Do alto. Pode falar alto. Do alto. Buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. E não nas que são daqui da terra. Isso é Paulo dizendo. Porque morrestes e a nossa vida está oculta aonde? Em quem? Em Cristo. O que aconteceu, querido? Você morreu. A sua vida está oculta agora em quem? Em Cristo. E quem está em Cristo pensa nas coisas de onde? Do alto. Porque ele pensava nas coisas do alto. Quem está em Cristo não se perde com as coisas deste mundo. Quem está em Cristo não faz das coisas deste mundo a sua razão de viver.
Quem está em Cristo não está preocupado em aumentar o patrimônio para deixar de herança para os filhos. E faz disso a sua vida, e faz disso o seu viver, e investe pesado a sua vida nisso. Você não está em Cristo, querido. Vou te dizer, você não está. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu não tenho que tornar essas coisas as primeiras, as primordiais para mim. Não, eu estou em Cristo. A minha preocupação é com as coisas do alto. Nós não nos comportamos com alguém que já encontrou assentos nos lugares celestiais. Não nos preocupamos. E nem pensamos muito nisso. Você sabia que você é alguém que já encontrou assento nos lugares celestiais? Você sabia que existe cadeira para você nos lugares celestiais, Mário? Você sabia, meu irmão, que existe uma cadeira para você nos lugares celestiais? Porque para quem está em Cristo, essas cadeiras já estão lá, querido. E se elas estão lá, é com as coisas de lá que nós temos que nos preocupar. É o que Paulo está dizendo. Nós temos um discurso evangélico que traz a ideia de que o mundo está tão bom, querido, que a nossa vida está tão boa, está tão próspera, que, sabe, será que não é aqui mesmo não, o céu? Será que não é aqui mesmo não? Será que Jesus não vai vir para cá, porque aqui está tão bom? Aqui tem lugares tão bonitos. Vejo fotos, às vezes, na internet. Tem lugares tão bonitos aqui, né? Será que não é aqui mesmo não, o céu? Irmãos, estar em Cristo exige algumas responsabilidades de nós. Faz parte do plano de Deus para nós. A primeira responsabilidade de estar em Cristo. Se você está em Cristo, você se preocupa com ter uma vida de santidade. Você pode dizer, uma vida de santidade. Essa é uma preocupação de quem está em Cristo. Quem está em Cristo não está preocupado se a crise vai piorar, se vai melhorar. Quem está em Cristo está preocupado de ter uma vida em santidade. Essa é a preocupação de quem está em Cristo. Uma vida de santidade. Uma vida fazendo a vontade de Deus e agradando a Ele em todas as coisas. A preocupação de quem está em Cristo é uma vida de santidade posicional. É o que está escrito em 1 Coríntios. Nós estamos em Cristo e se Ele é santo, nós somos santos. É uma santidade posicional. Aonde Cristo está, eu estou. Se eu estou oculto nele e Ele é santo, eu sou santo. A minha preocupação é me manter nessa posição. Em Cristo. Em Cristo. É uma santidade prática, querido. Paulo diz em Romanos 6,18 que nós estamos mortos para o pecado. Quem está em Cristo está preocupado em manter-se longe do pecado. É uma das preocupações de quem está em Cristo. É se manter longe do pecado, daquilo que é sujo. Daquilo que te leva para o buraco, de volta para o esgoto, de onde nós somos resgatados. Quem está em Cristo está preocupado em uma vida prática, de santidade. E manter as suas vestes limpas. Mas sabe de uma coisa? Eu encontrei uma frase esses dias que diz assim, aqueles irmãos que têm a Bíblia empoeirada são aqueles que acabam com a roupa suja. Aqueles que não conhecem a verdade, aqueles que não leem a Bíblia, são os que acabam com a roupa suja. E a sujeira da nossa vida começa com a nossa Bíblia empoeirada. Em cima da estante, dentro do armário. Porque não faz parte da minha rotina ler a Bíblia. Minha rotina faz parte de pegar ônibus, sabe, me preocupar com o emprego, fazer concurso, fazer cursinho, sabe, minha vida diária é dinheiro, é ganhar, é pagar a conta. Bíblia no final de semana. Isso não está em Cristo. Isso não está em Cristo, querido. Estar em Cristo é ter uma vida de santidade permanente. Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 4, ele diz, eu prossigo para o alvo.
Qual era o alvo dele? Era Cristo. Você tem um alvo, querido? É Cristo. Você pergunta para qualquer jovem, o que você quer fazer daqui a 5 anos? Eu quero passar num concurso público, eu quero estar no meu carro, eu quero estar casado. E na sua vida ministerial, quando você quer estar daqui a 5 anos? Hã? Não sei. Tem isso? Tem que fazer planos? Não sei. Se você for daqui, não precisa. Faz só os daqui mesmo. Nós não almejamos, não temos expectativas. Porque o nosso coração está aqui, preso aqui, enfincado aqui. E morremos preocupados e vivendo as coisas só daqui. Paulo, ele teve a sua vida transformada, ele teve a sua visão transformada. Quando ele caiu daquele cavalo. Talvez para nós falta a gente cair do cavalo, a gente permanece em cima do cavalo ainda. E enquanto a gente não cai do cavalo, a nossa visão não é transformada, querido. Queremos servir a Deus, mas não queremos descer do nosso cavalo. O cavalo é uma herança, faz parte. Papai e mamãe, a vida. São 12 anos, são 20 anos, são 30 anos, são 50 anos. Não posso abrir mão desse cavalo. Aonde você está é a pergunta de Cristo para você. De Deus para você. Aonde você está, homem? Onde você está, mulher? Estar em Cristo exige de nós uma vida de boas obras. Em Efésios 2, versículo 10, Paulo diz que nós somos criados para boas obras. E que obras são essas, querido? Não seriam as mesmas que ele fez? Aquele que ele diz, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Qual é o padrão de obra que nós temos, querido? Cristo. É andar como ele andou, é falar como ele falou, é viver como ele viveu, é abençoar como ele abençoou, é pregar como ele pregou. O nosso padrão de obra é aquele, querido. Nosso padrão de obra não é a necessidade social da nossa igreja. Nosso padrão de obra não é esse, querido. As obras que nós temos que nos empenhar em fazer são aquelas que ele deixou para nós como exemplo. Amar o próximo como a si mesmo. E aqueles que estão em Cristo têm essa preocupação como primordial na sua vida. Diferente da posição que esse mundo tem em relação um ao outro. Nesse mundo nós somos competidores uns com os outros. Nós brigamos por uma vaga de estacionamento no mercado. Nós brigamos por uma vaga de concurso público. Nós brigamos para a compra de uma casa. Nós somos concorrentes nesse mundo. É a visão que nós temos e às vezes está impregnada em nós. Nós trazemos para dentro da igreja essa visão. E nós queremos usar a régua do mundo aqui dentro. Dizemos estar em Cristo, mas as nossas réguas ainda são as dos padrões do mundo. São as mesmas. Conseguimos olhar um para os outros com o mesmo padrão de olhar que nós tínhamos lá atrás, quando nós não conhecíamos a Cristo. As coisas velhas não passaram e eis que tudo não se fez novo. E existe a vergonha. E é por isso que talvez exista a dúvida no coração de muitos quando se fala sobre salvação. E é por isso que existe tanta dúvida no coração de tanta gente. Quando se toca nesse assunto e quando o pastor pergunta, e aí, você está salvo hoje, Jesus vindo hoje? E algumas pessoas não conseguem responder, como Adão não conseguiu responder onde ele estava. Porque nós estamos longe do lugar onde era para estarmos, querido. Ser cristão, querido, é diferente de estar em Cristo. Existe um padrão secundário do que é ser cristão. E muitos têm pegado esse padrão. Muitos têm virado cristão. Mas uma boa parte não está em Cristo. Não é nova criatura. As coisas velhas não passaram.
Deus nos chama para ter uma vida de maturidade. E essa maturidade me diz que eu preciso ser aperfeiçoado em Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Precisamos ser aperfeiçoados nele. É só nele que existe aperfeiçoamento, querido. Mas não adianta você cantar, me ajuda a melhorar, se você não está em Cristo. Põe isso na tua cabeça, meu querido. Eu vou cantar, me ajuda a melhorar, Senhor. Mas se você não estiver nele, você não melhora não, querido. É só nele que melhora. É só em Cristo. Você não pode acordar dizendo, hoje eu vou me tornar uma nova pessoa. Hoje eu vou responder diferente o motorista. Hoje eu vou, falar diferente com a menina da padaria. Porque eu quero ser diferente. Não é o seu querer, querido. É Cristo vivendo em você. É algo natural. Não é algo forçado. Não é algo calculado pelas nossas canetas. Nós fazemos isso, nós gostamos de fazer isso. Esse ano vai ser um ano diferente na minha vida. Eu vou me aproximar mais dos meus parentes. Sabe de uma coisa? Você não vai não, querido. Se não for em Cristo, você não vai não. Se preocupe mais com as coisas que são do alto e as outras vão ser acrescentadas na tua vida. Importância do cristão posicionado em Cristo para a igreja. Esse pouco tempo, como eu falei, apoiando o pastor. Como é ruim você ter crentes, quando você tem pessoas, membros da sua igreja, que não estão em Cristo. Isso é complicado, querido. Administrar pessoas que não estão em Cristo é muito complicado. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem membros de um corpo, mas que ainda não entenderam nem o que é corpo, que não entenderam nem o que é ser cristão, e ter que administrar corações dessa forma, querido, são pessoas que nunca estão satisfeitas. E uma das primeiras coisas que nós entendemos quando nós estamos em Cristo, é que nós compreendemos que Ele é suficiente para nós. Você compreende que Cristo é suficiente para você, meu irmão? Você compreende isso? Como cristão? Como alguém que está em Cristo, você compreende que Ele é o suficiente para você? Cristo é suficiente para mim? Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 2, ele diz, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele. Toda a plenitude da divindade habita corporalmente em quem? Nele. Nós temos sido aperfeiçoados em quem? Nele. Em Romanos 8, versículo 35 e 39, ele vai dizer que nada jamais vai nos separar do amor dele. A pergunta é, o que ainda está te faltando, meu querido? Por que você anda com essa cara de insatisfeito sempre? Por que andamos sempre insatisfeitos com a vida? Porque nós sempre encontramos motivos para reclamar. Porque nós sempre encontramos motivos para dizer que justificam o nosso choro, nossa angústia. Se Cristo é suficiente para mim, se Cristo é suficiente para mim e Ele é pleno em mim, por que eu ainda choro como se faltasse ainda muita coisa para mim? Por que eu não consigo me satisfazer com Ele? Cristo precisa voltar a ser o nosso foco, querido. O homem estava satisfeito no jardim, o homem tinha uma relação com Deus, o Senhor descia todo fim da tarde para ter um momento de comunhão com o homem tinha tudo ali na mão dele. O Senhor diz, dominai sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre os répteis, sobre todas as coisas você tem domínio. O homem podia dizer, eu estou aqui vivendo a plenitude. Mas sabe de uma coisa? O homem achou que não estava satisfeito. É pouco tudo isso que Ele me deu. É pouco o domínio sobre todas as coisas. É pouco a comunhão com Ele. Isso é pouco, tem que ser acrescentado algo mais. Esse sentimento mesquinho, esse sentimento que nos leva para longe do propósito do Senhor, ele continua rodeando nossos corações, querido. Todos os dias ele bate a porta do nosso coração, dizendo, olha, isso aí é pouco. Eu posso te dar o mundo se você me adorar, se você se prostrar.
Isso aí é pouco. Não foi isso que ele tentou fazer com Cristo? É pouco. Morrer na cruz. Por causa desse, eu te dou muito. Eu tenho outra proposta melhor para você. E quando nós não estamos em Cristo, qualquer proposta nós aceitamos, querido. Eu acho curioso, perguntas simples, nós não temos respostas para elas, como aqui, você vai estar no encontro de jovens, no próximo encontro? Não sei. Por quê? Não, tem que ver. O quê? Vai estar trabalhando? Não sei. O que você vai esperar para responder? Se não aparecer nenhum convite, nada, outra coisa para fazer, aí eu vou. É assim. Você vai para o encontro de mulher? Se não tiver outra coisa, eu vou. Não tiver mais nada, não aparecer nenhum convite. Se até sábado, 6 horas, não tiver nada, eu vou. Engraçado, né? Essa posição de quem está em Cristo. E aí nós queremos ser conquistadores, vitoriosos. Uma igreja alegre com motivos para sorrir. Motivos para sorrir. Estar em Cristo é importante para essa igreja. E você estar em Cristo é importante para essa igreja. É importante para o pastor dessa igreja. Porque ela enfatiza a sua dependência de Cristo. Você é dependente de quem, meu filho? Eu sou dependente de Cristo. Amém. Já demos o primeiro passo. Entenda que só Ele mesmo. Só Ele que pode satisfazer. Segundo lugar, quando eu estou em Cristo, eu valorizo a obra da cruz, a obra de Cristo pela minha vida. Você entende a obra de Cristo pela tua vida? Você entende o sacrifício e tudo que Ele fez por você? Você entende tudo que foi feito por você? O perdão dos pecados, o selo do Espírito, o véu que se rasgou. Você entende tudo isso? A importância de tudo isso? Você entende a importância dele ter vindo? Você entende a importância dele voltar para nos buscar? Quem está em Cristo precisa se importar com isso, querido. E entender e valorizar isso. A obra de Cristo. Todos os resultados dessa obra tem que promover um sentimento de gratidão no meu e no seu coração, querido. Crente insatisfeito, ingrato, tem alguma coisa fora do lugar. Alguma coisa está fora do lugar. Porque depois de tudo que Ele fez por nós, nós ainda encontramos lugar para ingratidão no nosso coração, querido. Você não está em Cristo. Não estamos em Cristo. Podemos estar em qualquer outro lugar, menos em Cristo. Porque quem está em Cristo é alguém que tem um coração grato. É alguém que tem um coração voltado a louvá-lo pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Em último lugar, querido, quem está em Cristo é importante para a igreja. Porque motiva o nosso testemunho. Motiva o seu testemunho. Motiva o seu testemunho. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Paulo diz, de modo que minhas prisões em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda de oficiais e de todos os demais. O fato de estar em Cristo implicava algumas prisões na vida de Paulo. E ele entendia, olha, mas ser preso em Cristo é uma oportunidade do Evangelho também chegar a outros. Alguém que consegue entender isso? Alguém que consegue ver alegria no momento de choro? Alguém que consegue ver benefício no momento de sofrimento? Alguém que consegue enxergar nas próprias prisões uma oportunidade do Evangelho chegar a outros? Olha, eu estar sendo preso em Cristo tem dado a oportunidade desses guardas aí, conhecer o Evangelho. Porque quem está em Cristo aproveita as oportunidades para ser testemunho vivo de quem Ele é, do que Ele pode fazer. Paulo, ele aproveitava muito bem isso. Eu vou ser preso, a oportunidade dos guardas. Eu estou livre, a oportunidade dos irmãos.
seja onde for, em qualquer situação, o nome dele é glorificado, porque eu estou nele. E nós? Todas as coisas, tudo posso naquele que... Frase bonita. Frase bonita de colocar no carro, no vidro. Mas se torna mentira e inverdade para aqueles que não estão nele. Paulo compreendeu, viveu, passou a ter uma vida em Cristo. Passou a enxergar cada dia como uma oportunidade de Deus, de usá-lo para que outros pudessem conhecê-lo através da sua vida. Em Filipenses capítulo 1, versículo 14, diz que os irmãos estavam motivados. Diz assim, a maioria dos irmãos estavam estimulados no Senhor por minhas algemas e ousaram falar com mais desassombro da palavra de Deus. Você está em Cristo, querido? Você é uma nova criatura? As coisas velhas ficaram para trás? Tudo se fez novo? Então você pode responder para o Senhor, onde é que você está? Onde você está? Onde você está é a pergunta feita para Adão, feita para você nessa noite. Só existe um lugar para estarmos no centro da vontade do Senhor. No centro da vontade do Senhor, em Cristo. Eu queria que você fechasse os teus olhos, meu irmão. A palavra ela fala por si só. Não precisa de ajuda. Espero não ter atrapalhado ela. Ela é verdadeira, ela é simples, ela é direta. Aonde você está? É a pergunta. Precisamos responder todos os dias. Porque todos os dias o Senhor vinha ter com o homem. Todos os dias o Senhor vem ter conosco. A pergunta é se todos os dias nós estamos no lugar onde Ele quer nos encontrar. A pergunta é se nós estamos no caminho, sendo conduzidos sempre a este local. Esse local que gera santidade, esse local que gera testemunho, esse local que gera alegria constante, esse local que satisfação pessoal em Deus, em Cristo. Essa posição que me deixa constrangido todos os dias, porque me faz entender a obra e o sacrifício de Cristo por mim. É nesse lugar que eu estou, Senhor. No centro da tua vontade. E eu te desafio a orar como igreja nessa noite. Ore por você mesmo, pela tua vida, pela tua posição. Eu quando fazia esboço dessa mensagem, eu pensei que eu vou colocar em cima como tema. Eu coloquei conquista só em Cristo, querido. Só existe conquista em Cristo. Não existe conquista fora dele, querido. Fora dele tudo é passageiro, tudo passa, tudo é corrompível. Somente nele as coisas permanecem, somente nele as coisas são eternas. Somente nele nós temos alegria permanente. Somente nele o pão nunca acaba, somente nele a presença nunca se dissipa. Somente nele as lágrimas são sempre recolhidas. Somente nele o coração é sempre restaurado. Somente nele as forças se renovam como as da águia. Somente nele tudo se fez novo. Somente nele. Somente nele o velho homem já não tem domínio sobre nós. Somente nele meus pecados são vencidos. Minhas tentações são vencidas. Somente nele. A pergunta, você está nele, querido? Você está em Cristo? Eu te convido a orar, faça essa oração ao Senhor, uma oração pessoal. Faça essa oração ao Senhor, se você entendeu essa palavra, faça essa oração ao Senhor, se você compreendeu aquilo que Ele tinha para você nessa noite.
Diga ao Senhor aquilo que se passa no teu coração, porque Ele já conhece, querido. Seja verdadeiro, seja honesto, porque a vida em Cristo traz essa honestidade. Diga: Senhor, eu estou aqui, eu me cobri com as folhas aqui, porque eu estou com vergonha, porque eu fiz o que era mal aos teus olhos. Eu estou tentando me cobrir com algumas folhinhas aqui, como se isso pudesse te esconder, Senhor. Como isso pudesse abreviar a tua repreensão para a minha vida. Senhor, nós precisamos tanto ser repreendidos pela tua palavra, Senhor. É tão bom, assim como Davi orou, que a repreensão que vem do homem de Deus é como um bálsamo, Senhor, para a nossa alma. A tua palavra nessa noite, ela nos repreende, e isso para nós é como um bálsamo, Senhor. Porque nos traz e nos redireciona a estarmos aonde nós deveríamos estar. Nos chama, Senhor, de volta ao lugar de onde nós temos saído, Senhor. E não queremos sair, Pai. Que como ovelhas tuas, jamais venhamos abandonar o seu rebanho, jamais, Senhor. Que a tua voz seja sempre audível para cada um de nós. Que o nosso coração não nos domine, Senhor. Que só haja espaço para a tua vida em nós. Que nós venhamos resistir, Senhor. Que nós venhamos tomar e estar firmes, como diz a tua palavra, cingidos os nossos lombos, nos preparando, Senhor, para o bom trabalho, Senhor. Através da tua verdade, que nós venhamos nos vestir com a couraça da justiça. Que os nossos pés estejam sempre calçados. Que o escudo da fé seja sempre a nossa arma, Senhor. Que venha nos fazer resistir aos dardos inflamados do mal. Que venhamos estar sempre orando em todo o tempo, Senhor, com toda oração e súplica no Espírito, Senhor. Vigiando na perseverança, Senhor. Que esta seja a nossa posição, Senhor. No centro da tua vontade, Pai.